Olá, meus amigos. Que Jesus possa envolver a todos nós em muita luz, em muita paz. Possamos sempre permitir que todos os teus enviados, todos aqueles amigos espirituais que estão ao nosso redor, enviados por Jesus para nos ajudar, receber de todos eles, que possamos receber de cada um deles as vibrações necessárias que necessitamos para nos fortalecer, fortalecer os nossos ideais, fortalecer os nossos objetivos de crescimento. E quando nós nos propomos a crescer, quando nós nos propomos a atingir ideais mais elevados, significa que nós já estamos despertos para a verdadeira realidade da vida, que é a realidade do espírito. Quando nós nos dispomos a trilhar por caminhos diferentes, caminhos que até então nós ainda não havíamos percorridos, muitas vezes ainda não havíamos notado, tido a possibilidade, compreendido que trilhá-los só dependia da nossa vontade, é que necessitamos que esses enviados, que esses amigos, que esses seres que estão ao nosso redor, possam em nós atuar, exercer em nós uma boa influência. E o que nós compreendemos é que tudo depende da nossa boa vontade de querer, da nossa boa vontade em permitir. Permitir sermos bem influenciados. E querer que essas influências aconteçam e que encontre em nós o respaldo necessário para causar em nós essa mudança. E como é difícil mudar. Como é difícil mudar. Deixar de lado aquilo que já faz parte de nós. Aquilo que nós já trazemos ao longo de tantos anos e muitas vezes ao longo de tantas jornadas físicas, de tantas fases de vida que tivemos a oportunidade de experimentar, que se perde ao longo do tempo. Nós trazemos em nós essas marcas dessas experiências, e essas experiências é que fazem com que cada um de nós seja exatamente o que somos. Frutos do nosso ontem, resultado daquilo que fizemos conosco em nosso passado. Por isso que mudar necessita um desejo firme, uma vontade forte. Porque mudança, transformação é abandonar tudo isso que faz parte da nossa existência, que está ao nosso lado, que está em nós, e exige sacrifício. E esses sacrifícios, muitas vezes, geram dor, geram sofrimento, geram desequilíbrio. Por isso que muitos de nós preferem se acomodar, esperar que o tempo passe, como se fosse cair dos céus a solução para as nossas vidas, a solução para os nossos conflitos, a solução para o nosso destino. Muitas vezes nos acomodamos porque sabemos que quando agimos assim é mais fácil outorgar ao outro aquilo que nós precisamos assumir. Porque quando assumimos, significa que já somos responsáveis. E quando já somos responsáveis, significa que a cobrança já é imensa. Não do outro para mim, não do outro para você, mas a cobrança de nós para com nós mesmos. Essa é a cobrança que muitas vezes evitamos ou buscamos evitar, porque ela é contínua,
ela surge com o despertar da nossa consciência. E esse despertar de consciência só acontece quando nós assumimos o nosso eu, a nossa individualidade. E nós nos conscientizamos que somos senhores da nossa vida, seres criados por um Pai soberanamente justo e bom, mas dotados de livre escolha, dotados de responsabilidade com aquilo que já realizamos conosco. E é aí que entra a nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de compreender, de assimilar e exercitar, praticar no nosso cotidiano aquilo que irá fazer com que nós continuemos a ser os mesmos seres estagnados, inertes, estáticos, ou seres já aptos a caminhar de uma forma mais contínua, firme, decidida a ideais mais elevados. Nós tivemos entre nós o espírito mais perfeito que aqui pisou. Jesus, na sua sabedoria, advinda da sua perfeição, nos deixou um legado de ensinamentos que deveriam servir para que nós pudéssemos nos direcionar nessa senda, nesse caminho, nessa estrada que é a vida. E nós, muitas vezes, conhecemos, aprendemos, mas não exercitamos esses ensinamentos. E por quê? Por quê? Se nós já estamos certos que através da prática do que ele nos deixou, é que nós seremos realmente felizes. É que nós poderemos alçar voos mais elevados. É que nós poderemos combater em nós tudo aquilo que ainda nos atrapalha, nos prende, que são os nossos vícios morais, que são as nossas mazelas, que causam em nós ainda essas imperfeições e que causam em nós, através das imperfeições que nós insistimos em manter, esse sofrimento que nós tanto lutamos para abandonar, tanto lutamos para não permitir que faça parte da nossa existência. É porque nós ainda, meus amigos, somos ainda negligentes para com nós mesmos. Falta-nos essa disposição de compreender e aceitar. Aceitar. Porque só através da aceitação é que nós vamos realmente nos conscientizar, despertar e mudar. Aceitar a nossa condição de seres imortais que somos. Aceitar a nossa condição de seres que existem, preexistem e existirão além dessa matéria grosseira. Só aí é que nós vamos poder ampliar as nossas visões e buscar valores que irão agregar em nós aspectos positivos e aspectos que irão fazer com que em nós essa consciência se desperte e brilhe e reluza a palavra do Cristo em cada um de nós. Mas Jesus esteve, trouxe os teus ensinamentos, nos deixou o teu evangelho de amor, de sabedoria, de equilíbrio. Mas muitas vezes nós nos pegamos em conflito com aquilo que ele nos deixou. Muitas vezes nós nos pegamos em conflito com a forma que o outro entende, interpreta o que ele deixou.
Jesus nos mostra antes de qualquer coisa que ser cristão, ser seguidor dele, independe de conhecê-lo. Independe de saber as minúcias dos teus ensinamentos, capítulos, versículos, tudo. Que ser seguidor do Cristo é uma questão de atitude. Ser seguidor do Cristo é uma questão de agir no nosso cotidiano segundo aquilo que ele nos ensinou que seria a forma correta. Então, independente de alguém conhecer a base do cristianismo, que é o Evangelho, deixado por aqueles seus seguidores e por tantos outros, interpretado de tantas formas que hoje está em nossas mãos, tão transformado do que originalmente era. Independente disso, ser cristão é exemplificar o Cristo. E aquilo de mais puro que ele nos deixou, que é respeitar, olhar para o outro, amar o outro, tendo no amor o sentimento mais sublime. Então, querer para o outro aquilo de mais sublime, de mais elevado que seja, como eu quero para mim aquilo de mais sublime, de mais elevado que seja. Isso é ser cristão. É colocar Deus à frente. É colocar Deus junto, é trazer Deus para nossas vidas. Amá-lo acima de tudo e amar aquele outro, aquele que está ao nosso redor. Te amar. E você a mim. Porque somos uma grande família. Amar ao outro como a nós mesmos. Mas já conseguimos fazer isso de uma forma plena? Muitos já conseguem. Sim, muitos. Mas muitos também ainda não conseguem. E o que é pior? Muitos estão buscando exemplificar os ensinamentos de Jesus, lembrando que esses ensinamentos, eles têm espalhados pelo mundo outros enviados. Lembrando que esses ensinamentos têm pelo mundo outros que vieram em seu nome, outros que o precederam, enviado por ele. Jesus veio e apenas fez algo que os outros não fizeram. E esse apenas fez a diferença, porque foi o grande ato, fruto da sua grandiosidade. Ele exemplificou. Muitos tentaram, fizeram, dentro do possível, mas de uma forma sublime, apenas ele. Então muitos pegam esses ensinamentos e, em nome daquilo que ele deixou, em nome desse Deus de amor que ele nos mostrou, um Deus diferente do que até então conhecíamos, do que até então vislumbrávamos, pegam esses ensinamentos e, através dele, através dessas interpretações, acontecem conflitos, acontecem discriminações e acontecem guerras. Tantos povos se debatem, se debateram e ainda se debaterão ao longo da história, defendendo aquilo que eles acreditam que é o correto. Mas, acima de tudo, defendendo a forma que eles interpretam aquilo que eles chamam que é correto. E o que Deus nos proporcionou? Nos proporcionou a capacidade de evoluir. E com essa evolução, nós carregamos junto dois lados, o moral e o intelectual. No moral, nós vamos aprendendo a discernir, adquirir e a colocar, exemplificar valores mais elevados, fazendo com que nós seja subjugado por estes sentimentos baixos, inferiores ainda. Vamos vencendo a partir do momento que nós vamos permitindo que essa moral se eleve.
porque ela fará com que em nós frutifique virtudes, sentimentos nobres, elevados, valores sublimes. E intelectual. No nosso lado intelectual, faça com que nós, através da capacidade do raciocínio, da capacidade de interpretação racional, lógica, desenvolva em nós uma visão ampla, mas uma visão correta. Uma visão que possa ser dosada, uma visão que possa ser compreendida através de experimentações, para que essas experimentações, para que elas possam gerar em nós certezas. E só através dessas certezas é que nós desenvolvemos uma base firme para, sobre essa base, construir uma fé que faz com que nós sejamos esses seres que Jesus disse que somos. Deuses, seres capazes de nos transformar e transformar todos aqueles que nos cercam com a nossa palavra, mas principalmente com as nossas ações. Fazer, até então, muito mais do que até então ele fez. Somos sim capazes disso. Porque já crescemos e temos nele a luz que necessitamos para iluminar os nossos caminhos. Mas aprendemos que devemos buscar em tudo aquilo que nos chega, permitir que passe pelo filtro dessas interpretações, para que daí surja o que de real existe. É isso que devemos fazer e é isso que a doutrina espírita nos suscita a fazer. Raciocinar. Para que nós não deixemos as nossas más inclinações fazer com que os resultados sejam de alguma forma afetados e consequentemente nulos. E como faremos isso? Buscando coerência naquilo que quero para mim, de bom, de melhor, deve ser aquilo que eu quero para o outro. Se aquilo que eu vivo não me faz bem, consequentemente, para o outro também não fará. E assim por diante. Jesus nos deu a chave para abrir os nossos corações e as nossas mentes, com ela, a nossa consciência. A consciência do que é o certo, do que é o errado, do que é o bom, do que é o ruim. Allan Kardec, em uma das 1019 questões do Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, pergunta aos espíritos sobre a noção do certo e do errado. E a resposta não poderia ser mais coerente, equilibrada e sábia. Certo é tudo aquilo que fazemos e que nos aproxima de Deus. E errado é tudo aquilo que realizamos, tudo aquilo que fazemos e que nos afasta dele. Agora cabe a cada um de nós, meus queridos amigos, cabe a cada um de nós colocar, compreender, trazer para as nossas vidas e filtrar o que é o certo e o que é errado. E colocar esse certo e errado acima de tudo. Não mais aquela história. O que é certo para mim pode ser errado para você, o que é errado para você pode ser certo para mim. Não. O que é certo, o que é errado. Como os espíritos complementam, o bem sempre será o bem, o mal sempre será o mal. Coerência, equilíbrio, racionalidade. É isso que a doutrina espírita nos cobra e é isso que Jesus nos deixou lá atrás e que está conosco, nos cobrando, porque ele disse que estaria conosco. Ele se faz presente nesse momento atual, através desses ensinamentos que ele nos deixou. Mas aí, nós encontramos em vários momentos desse evangelho situações desconexas, situações que, se buscarmos pegar, como está escrito ao pé da letra, como muitos fazem, infelizmente, vai nos dar margem, sim, para despertar em nós essa agressividade até. Para despertar em nós o egoísmo de querer
viver isolado com a nossa fé ou com aquilo que acreditamos. Vai nos dar margem até para que aconteça como muitos fazem, se isolar em grupos e se afastar, julgando que os outros todos estão errados. Apenas aquele grupo está correto. E é baseado nisso, e é baseado nessas interpretações que, na verdade, não são feitas de uma forma lúcida, racional, equilibrada, pensada. Porque se assim o fosse, bastava analisar quem as disse, de que forma foram colocadas, em que momento, em que situação. E se nós pararmos ao longo da nossa história, nós vamos ver situações que geraram conflitos imensos. Apenas porque um certo grupo imaginou, pensou, interpretou à sua forma algo que ouviu ou que leu. Então, o evangelho que Jesus nos deixou é um evangelho de luz, é um evangelho de amor, amor fraternal, que foi o grande objetivo que o trouxe até este mundo. E é baseado nesse evangelho é que nós devemos nos cuidar para tirar dali as interpretações coerentes. Nós, cristãos que somos, e acima de tudo, através das interpretações coerentes, divulgar aqueles que nos cercam e auxiliá-los a encontrar essa racionalidade, essa luz, de uma forma correta, como ele nos deixou. Então vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo dessas tantas passagens que podem sim e causam conflitos de interpretações. E aí vamos novamente colocando a situação da necessidade da interpretação, da coerência de quem foi que veio e a forma que foi dita. Se pode haver uma conexão. Lembrando sempre que uma árvore sadia gera bons frutos. Por isso devemos analisar de onde são retirados esses frutos. Mas vamos lá. Vamos pegar o capítulo 23 do Evangelho. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo... Opa, vamos lá. Assim, isso. O Evangelho segundo o Espiritismo busca priorizar toda essa moral dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. E não se preocupar em coisas pequenas, como muitos se preocupam. Como ele viveu, onde ele esteve, cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos, se tinha irmão, se não tinha, se era casado, se não era, se viveu assim ou viveu, não importa. Jesus Cristo é a moral. Jesus Cristo é o amor. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos lá. Por falar em moral, o título desse capítulo é Moral Estranha. E nós encontramos em São Lucas, no capítulo 14, nos versículos 25, 26, 27 e 33, a seguinte passagem. Uma grande multidão de povo, caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Presta atenção no que ele está colocando. Isso é Jesus Cristo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem,
não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso também está em Mateus, no capítulo 10, versículos 37. Vamos complementar? Vamos lá. O tópico: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Isso está em São Mateus, no capítulo 10, nos versículos 34, 35 e 36. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra. E que desejo senão que ele acenda? Eu devo ser batizado com o batismo. E quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro mais ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. E as outras 2 contra as 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. São Lucas, no capítulo 12, nos versículos de 49 a 53. Jesus Cristo, a personificação do amor, da doçura, como complementa ali os Espíritos, teria dito isso e dessa forma tão intensa? O que acontece quando nós nos propomos a mudar? Já dissemos, gera conflitos íntimos, sacrifícios. E quando se fala em sacrifício, é claro, é algo que pesa, que é difícil de ser feito. E muitas vezes, o ato da mudança gera conflito com quem nos cerca. É algo normal. Conceitos religiosos, conceitos políticos, conceitos culturais, enfim. Os meus podem gerar conflito com os seus e vice-versa. Os seus com quem te cerca. Os meus com quem me cerca. É normal. Os debates daí surgem, e muitas vezes, infelizmente, acalorados, gerando até mesmo divisão. Divisão. Jesus disse que ele não veio trazer a paz, a espada. Ele veio gerar não a união, mas a divisão. Que as famílias se dividiriam. Os filhos deixariam os pais deixariam os filhos. A divisão aconteceria. E podemos compreender que a divisão acontece sim. Quando nós buscamos novos valores, nós, consequentemente, acabamos, sem querer, entrando em conflito com quem nos cerca. Muitas vezes sem dizer uma só palavra. Muitas vezes sem expressar uma só ação. Mas apenas no nosso exemplo, nós causamos uma divisão. Quantas vezes nós nos sentimos sós? Porque escolhemos determinado caminho. Se isso não aconteceu contigo, vai acontecer. E principalmente e infelizmente, quando escolhemos o caminho do bem. Já perceberam? Quando escolhemos o caminho do bem, geramos muito mais conflitos do que quando escolhemos aquele caminho comum, o caminho que
que é mais fácil, o caminho bom, limpo, amplo. Mas quando optamos pela porta estreita, as dificuldades surgem. Mas são essas dificuldades que irão fazer com que nós encontremos esse caminho que nos levará a essa felicidade. E quando temos certeza disso, quando resolvemos trilhá-lo, poucos nos acompanham. Quase ninguém. Ou muitas vezes trilhamos sozinhos. E até julgados por outros somos. Eu creio que se nós buscamos colocar a racionalidade das interpretações que Jesus nos deixa, começamos a compreender que essas divisões dos seus ensinamentos iriam ser muito mais amplos do que poderíamos, até naquele momento, ou até aquele momento com quem convivia com ele, compreender. Guerras são travadas, e nós sabemos disso, em nome daquilo que se coloca como amor, daquilo que se coloca como sublime, daquilo até que se coloca como Deus. E o papel da religião, que é religar o homem a Deus através de ensinamentos nobres, faz com que seres se degladiem em nome dessa própria religião, embasados nesses ensinamentos. E aí, encontramos em Jesus a coerência quando ele nos diz que não veio trazer a paz, mas a espada. Por isso que nós temos já a bendita capacidade de raciocinar. Mas muitos ainda priorizam aquilo que acreditam ser o correto, e o que é pior. Não usam dessa capacidade de interpretar, de se esforçar, por menor que seja esse esforço, de encontrar razão naquilo que chega ali, até as mãos, até os olhos, até os ouvidos. Bastava pensar um pouco. Como que esse ser, ou seres elevados moralmente, intelectualmente, que veio para poder nos auxiliar a compreender que todos nós somos membros de uma única família, portanto, irmãos, que devemos olhar de uma forma fraternal, como esse ser ou esses seres podem querer que haja uma divisão em nome deles. Em nome disso que ele nos deixou. Por isso que compreendemos e agradecemos a oportunidade bendita que Jesus nos proporcionou de estar entre nós e de ter proporcionado a todos nós a oportunidade de estarmos vivenciando esse novo Consolador que ele prometera há 2000 anos. Justamente porque ele sabia que nós não ainda estávamos preparados para compreender aquilo que ele estava nos deixando. E aí, alguém pode dizer, então você está dizendo que a doutrina espírita é a correta? Eu estou dizendo que esse Consolador prometido, que é o Espiritismo, que é essa terceira revelação, está totalmente de acordo com aquilo que Jesus nos deixou. Que está correta porque está embasada nesses ensinamentos. Agora cabe a cada um de nós que nos dispomos a ser, antes de nos tornarmos espíritas, sermos cristãos como realmente nos propomos e devemos ser. Cristãos, seguidores do Cristo,
E seguidores do Cristo requer responsabilidade, maturidade, requer mudança, requer sacrifício. E utilizar esses ensinamentos, porque esses ensinamentos em nós será essa espada que ele disse. Queria dividir, nos dividir em seres do passado, seres arcaicos, seres ainda vivendo em conflito com tantos sentimentos baixos, vivendo em conflito com tantos erros grotescos, desse ser hoje que está se dispondo a ser melhor. Mesmo sabendo que essa mudança vai gerar divisão, vai gerar conflito, primeiro em mim, conflito primeiro em você, conflito com nós mesmos e, consequentemente, conflito com aqueles que nos cercam. A moral de Jesus, a mais elevada, pode parecer estranha em algumas passagens para aqueles que não têm nele, para aqueles que não têm a base coerente, equilibrada, racional, fruto daquilo que ele deixou. Precisamos, em tudo, colocar essa coerência naquilo que fizermos. Esse equilíbrio que nos chama a doutrina espírita, para que nós possamos ser esses seres que iremos caminhar, não mais em cordas bambas, mas com passos firmes, num solo fértil, num solo feito com uma base sólida, já de equilíbrio, de transformação e de elevação. Muitas vezes, cobrados somos para que possamos dizer àqueles que nos cercam aquilo que nós professamos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós cremos. Que, nesses momentos, possamos deixar falar a voz que sai do nosso coração. Colocarmos fraternidade, bondade, caridade em nossas palavras. Sermos mais seres voltados à mansidão. Sermos mais seres voltados ao afeto, ao carinho. Que é isso que todos que estão ao nosso redor necessitam, porque é isso que nós também necessitamos. Só cresceremos através do amor. Só cresceremos através da fraternidade. Buscar falar em Jesus é buscar o mestre das nossas vidas. Buscar falar em Jesus é trazê-lo para dentro de nós e permitir que ele, em nós, seja vida. Permitir que ele em nós seja pleno, para que nós nos tornemos plenos nele. Que Jesus possa envolver toda a humanidade. A humanidade esta que ele viu crescendo. Esse mundo que ele foi o co-criador. Ajudou na sua organização física e espiritual. Que Jesus possa envolver a cada um de nós. Abraçar-nos através de todos aqueles
enviados por Ele. Tanto aqueles que estão ao nosso redor do plano invisível, quanto tantos outros que estão ao nosso redor do plano físico. Que Ele possa, em minha vida, que Ele possa, em sua vida, atuar de uma forma constante, intensa, mas que eu, que você, compreenda, tenha discernimento, tenha sabedoria para compreender que Ele só conseguirá fazer isso se nós permitirmos. Que possamos permitir que esses bons e elevados, sublimes e sagrados ensinamentos alcancem em nós o seu grande objetivo, que é a nossa transformação íntima, e que nós possamos caminhar firmes ao ideal maior que fomos criados para alcançar e alcançaremos, que é a perfeição. Deus abençoe, envolva e dê força e luz a cada um de nós na nossa jornada rumo a essa evolução. Paz, muita paz no caminho de todos nós. They know not what they do.